Quando vocês entram, só separa o texto. Abriu aí? Lucas 9. É um texto que me empolga bastante, até por conta de esse capítulo 9 de Lucas. São trilhares de histórias de Jesus, mas muitas. Mas eu quero contar do verso 51 em diante. Até o verso 56. Os samaritanos não recebem a Jesus. A Erika estava cobrando aí que o senhor disse que ia pregar o Salmo 27. Pois é, Mas não. Pois é o é. vento do Espírito, né, Pavão? Eu ia pregar o 27, mas eu ia pregar Lucas 22 e também ia pregar 1 Coríntios 11. Mas mas não é. Aí mudou. Aí a gente vai pregar depois ele. Ele é show de bola. Então, o texto diz assim, no verso 51, Lucas 9, verso 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias que ele deveria ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou então mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Não o receberam, porque decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. E seguiram, então, para outra aldeia. Tá travando aí, Daniel? Tá Não. não? Tá tranquilo? Porque eu vi, tá rodando o trenzinho aí. Bem, quando eu ponho o fone fica melhor para mim. Esse texto está contando acerca de Jesus bem perto, imediatamente perto dele ser crucificado. Esse texto está falando que Jesus teve no espírito o desejo insaciável de ir para Jerusalém. Que coisa estranha, né? Isso depõe contra Domingo de Ramos. Quantos lembram de Domingo de Ramos? Foi há pouco tempo, né, que a gente viveu a Páscoa, que existia uma celebração, uma festa, porque bendito é aquele que vem no nome do Senhor, o Rei. E eles estavam esperando uma festa de arromba, aquela festa sensacional. E eles estavam esperando Jesus para quebrar tudo, vir contra todo o sistema, como contra todo tipo de política, e eles estavam nessa expectativa. Então, esse texto está nos ensinando a ver Domingo de Ramos na ótica de Jesus e não dos discípulos. Então, Jesus manifesta no semblante dele de uma forma intrépida, intrepidez. Isso te aponta para aquilo que é a unção que você recebeu. Eu não vos dei uma unção de covardia, eu te dei uma unção de
trepidez, e não de vergonha, de recatamento, mas de ousadia, para que você parta para cima, quando isso diz respeito ao seu propósito e ao seu chamado. E Jesus muda o semblante. Eu gosto desse verso 51, por conta de Jesus mudar o semblante, indo para Jerusalém, que era o lugar da morte dele. Imagina você indo com o seu matadouro para o lugar do seu suicídio, para o lugar onde você sabe que ali você vai morrer. E o teu semblante se encher a tal ponto que ele foi mudado e que todo mundo percebia que o rosto de Jesus estava transformado. Eu não disse transtornado, eu disse transformado. Perceba que o significado disso é que Jesus está indo e chegando no lugar do seu propósito. Todas as vezes que estamos bem perto do lugar do nosso propósito, nós somos possuídos por uma alegria, por uma força que excede o entendimento, por uma força que nos impulsiona, por uma força que nos leva adiante. Quando a gente está chegando perto daquele sonho, como se fosse uma corrida, e você está vendo a faixa de chegada, o seu rosto muda, você parece que vai voar para chegar mais rápido, para alcançar o objetivo. Mas quando eu paro para ver o objetivo de Jesus, no mínimo, é um objetivo estranho. Ele estava correndo para Jerusalém para ser morto. E você sabe o que me chama a atenção aqui? Que existia uma discussão entre eles, entre os discípulos, está lá no verso 46. E eles estavam tendo visões grandiosas acerca das coisas. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Imagina Tiago e João, a mãe dele, perguntando para Jesus, qual deles se assentará um à direita e outro à esquerda? Quem será o maior entre eles? E eles se empolgavam acerca das coisas que eles faziam para Deus. E eles chegavam todos eufóricos, porque esse capítulo ele é gigante, ele é enorme. E vai contar que eles iam, expulsavam demônios, curavam os enfermos. Mas quando eles voltavam até Jesus, eles diziam para Jesus, contando vantagens. E eles falavam para Jesus, Jesus, você não sabe o que acontece? Até os demônios se submetem a nós quando falamos em teu nome. E Jesus meio que quebra toda essa alegria falsa, que o importante não era o fato dos demônios se submeterem a eles, mas eles terem a certeza que o nome deles estava escrito nos céus. Perceba que às vezes estamos dando valor para coisas que Jesus não está dando. O ponto é você começar a dar valor para aquilo que Jesus dá valor. Pare de dar valor para aquilo que ele não dá valor. Porque expulsar demônio é para qualquer um que crê no nome dele. Porque falar em novas línguas é para qualquer um que crê no nome dele. Mas cumprir o seu propósito é para aqueles que creem no nome dele, mas não retrocedem, permanecem, se sustentam, não desistem, continuam, apesar de tudo. E eles estavam imaginando, então, que Jesus iria entrar em Jerusalém e tomar aquele trono. Ele falou, pronto, vamos nadar de braçada agora, porque agora Jesus vai sentar no trono. A visão deles era completamente equivocada, até porque eles não entenderam, então, o que Jesus havia dito. Eles andavam colados em Jesus e não entenderam. O meu reino não é desse mundo. Então, por que vocês estão procurando o meu reino ali ou acolá, se ele está no meio de vós? O meu reino não é daqui. Por que vocês estão com essa visão distorcida que eu preciso tomar o reinado de Israel? Perceba que queriam diminuir quem ele era.
Os próprios discípulos não entendiam quem era Jesus na sua dimensão, na sua proporção. E isso não é diferente de mim e de você. Tem pessoas que olham para a gente como a gente acabou de ministrar e não vê nada na gente. Vê como se fosse um coitado, um pequenininho, um Zé Ninguém, um Zé Ruela, mas não sabe o que Deus colocou em você. Se tivesse alguém do lado um do outro, eu iria dizer, diz para o teu irmão do teu lado, pagar um grande jantar para você, porque ele não sabe em quem você vai se transformar. Porque se você soubesse quem eu haverei de ser amanhã, você estaria agora comigo querendo pagar o jantar. Eu não precisaria te pedir. E eles estavam esperando, então, com uma visão distorcida acerca da mente de Jesus. Enquanto eles tinham a visão de tomar só Israel, Jesus tinha uma outra mente, uma outra dimensão. Por isso Isaías vai dizer: eu que sei os pensamentos que faço a vosso respeito. São pensamentos bem mais altos do que os de vocês. Vocês pensam pequeno, vocês pensam rasos, vocês têm que parar de andar no chão, vocês têm que parar de andar na terra e começar a andar no céu, para que vocês pensem como eu penso. E ele disse: imagina isso, você tem que ter imaginação. Jesus agora vai expor o que ele queria, e não a visão que os discípulos tinham. E agora Jesus tinha que carregar tudo sozinho, porque ele já viu que os discípulos não tinham entendido. E ali para Jesus significava a morte dele. Importa, contudo, caminhar hoje, disse ele, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus falava de uma forma diferente e eles não entendiam, mesmo tendo andado com Jesus durante tantos anos, 3 anos e meio, mas eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo: eu vou andar durante 3 dias, estou indo para o lugar onde eu vou morrer, e vocês ainda não perceberam. Jerusalém significava, então, para Jesus uma única coisa. Qual, Daniel? Jerusalém era a Era o terra, quê? era o Monte Sião, né? O lugar de Jerusalém adoração. significava para Jesus, nesse dia, uma única coisa. Morte certa, garantida. Eu estou indo em direção ao lugar da minha morte. Enquanto que para os outros está chegando o rei. O nosso rei vai tomar o trono. Perceba que a gente muitas vezes não conseguimos concatenar aquilo que ele pensa com o que nós pensamos, e por isso que dá ruim. Ele também não estava em nenhuma ilusão de uma morte heróica, rápida. Pelo contrário, Jesus estava vivendo naquele momento como já havia sido predito lá em Lucas 18. Vai dizer assim: tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem, pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida. Perceba que, apesar de Jesus andar com um monte de pessoas, ele tinha que carregar todos esses pensamentos, tudo que ele haveria de viver e fazer sozinho. A propósito, quando estava bem perto disso, Jesus diz: vou trazer Pedro, Tiago e João, porque são meus brothers e vão orar comigo, já que eu estou deverasmente oprimido. Quando ele voltou, os caras estavam dormindo. Vocês não podem guardar comigo 1 hora sequer. Ele está dizendo do tão importante que é você orar. Sabe por quê? Se ele precisou de oração, imagine você.
Se Jesus, que é Jesus, pediu oração, imagine eu e você. Então, quando Jesus demonstrou essa intrépida resolução de ir para Jerusalém, ele demonstrou a sua intrépida resolução de morrer. Tu tem vontade de morrer, Daniel? Eu não. Tem não, né? Mas quando você Longe está de indo mim. para o seu propósito, ainda que fosse morrer, Daniel, é o teu propósito, é o teu cumprimento, é o dia do ápice da sua história humana, Daniel. Daniel, você está indo agora para Jerusalém para morrer. Seu semblante descaiu. O dele se encheu de ânimo, porque não tinha nada mais importante para Jesus do que cumprir o propósito para glorificar o Pai. Perceba que aqui tem uma chave extremamente importante. Todas as vezes que você está vivendo uma grande dificuldade, todas as vezes que você quer construir algo bem grande, e que isso é uma dificuldade imensa, nunca se esqueça que se você conseguir, isso é para a glória do Pai. Isso é um cumprimento de um propósito. Eu creio que esse tempo pós-pandemia, que hoje nós já estamos no pós-pandemia, quem quiser viver a pandemia, que viva. Eu creio que nesse tempo pós-pandemia é tempo de cumprimento de promessas. Mas nesse momento já havia chegado o momento dele morrer. E quando há o momento do propósito se consumar, Daniel, eu, se eu fosse você, começava a se alegrar. Porque você não vai ter opção quando seu propósito estiver sendo concluído. Ou o seu semblante muda, ou não chegou o fim do seu propósito. Porque todas as vezes que nós estamos perto de algo que é da parte de Deus, que é aquilo que ontem foi dito, a palavra rema, expressa da própria boca de Deus, isso não te traz tristeza, não te traz peso, mas te traz o desejo insaciável de cumprir ipsiliter tudo aquilo para glorificar o Pai. Então lembre-se que quando Jesus pensou em morrer, e ele tinha uma natureza como a nossa, humana, ele se encolheu de dor como nós faríamos, ele era homem. Ele teria desfrutado de casamento, de filhos, de netos. Ele tinha toda uma história para contar. Ele tinha mãe, tinha irmãos, tinha irmãs. Ele tinha lugares favoritos. Ele adorava ir para o Monte das Oliveiras. Só que, quando o semblante dele mudou, ele tinha que dar as costas para tudo isso e ficar de frente perseverantemente diante dos açoites, do espancamento, do ser cuspido, ridicularizado e crucificado. E a pergunta é: foi fácil? Perceba que as grandes obras, elas são feitas de grandes desligamentos das coisas. Jesus teve que se desligar das pessoas. Jesus teve que se desligar do que ele tinha para viver um propósito pleno. Muitas vezes não somos capazes sequer de entregarmos um sapato. Mas Jesus, para viver o plano e o projeto que falava acerca de mim e você, ele largou tudo para trás. A grande verdade é que para vivermos o nosso futuro, um futuro glorioso, se faz necessário largar grandes coisas para trás. E nem sempre são coisas más, como nós tínhamos ministrado anteriormente. São coisas importantes na nossa vida. Então precisamos usar a nossa imaginação e ter uma empatia com Jesus para perceber o que ele sentiu. Eu não conheço nenhuma outra maneira de começarmos a saber
como ele estava e o quanto ele nos amou. Em João 15, no verso 13, vai dizer: ninguém tem maior amor do que este. Sabe por quê? De dar a própria vida em favor de seus amigos. A intrepidez do rosto dele, esse desejo, cara, de ir para a cruz, que coisa mais louca. Porque ele amava os seus amigos. Fala assim, quem são os amigos dele? Quem são os amigos dele? Quem são, Daniel? Nós. Nós. Os discípulos. Aqui estava falando acerca dos discípulos. E às vezes a gente esquece o motivo pelo qual. Então, se a gente olhar para a morte de Jesus meramente como um resultado de uma estratégia, de um traidor, né, de Judas, da inveja lá do Sinédrio, dos religiosos, da falta de coragem de Pilatos de liberar depois de ver que nele não havia falta. Se nós não olharmos para Jesus meramente por conta de uma morte, somente a morte propriamente dita, ela pode parecer que foi involuntária. Parece que foi algo forçado. Por isso eu comecei na ministração dizendo que o amor não é força, é entrega. E o benefício da salvação vem a nós que cremos, pode ser visto como maneira de Deus fazer o melhor a partir de uma situação ruim. Perceba que isso parece trágico, mas Deus usou isso a nosso favor. Perceba que tudo isso que estamos vendo, essa pandemia, já passamos dos milhares de mortos em todo o mundo, de milhões de mortos até. Mas não podemos perder a visão de que nesse bastidor tem um Deus bom, fazendo algo grandioso. Eu não estou me aguentando para chegar ao fim do ano, para nós podermos olhar para trás e falar, meu Deus, grandes coisas fez o Senhor e por isso estamos alegres. Lá em Lucas 9:51, como a gente leu, mais uma vez, quando você lê esse texto e esses pensamentos desaparecem da nossa mente, porque o rosto dele mudou e ele estava indo para a morte, sabendo que ia para a morte, mas com um objetivo, porque ele amava os seus discípulos. Perceba qual é o projeto de vida, perceba qual é o propósito. O propósito está sempre relacionado a uma palavra. Qual? Amor. Amor. Se você fizer algo sem amor, não serve para nada. 1 Coríntios 13. Jesus, então, não foi capturado em uma teia de injustiça, mas foi um plano divino. E os benefícios salvíficos que a morte dele traria para mim, para você, para toda a nossa casa, não se tratava de um plano B, era um plano A. Deus planejou tudo isso por causa de um amor infinito pelos pecadores como nós. Eu adoro essas coisas insanas, cara. Isso não era o plano B, isso era o plano A. E por minha causa. Será que você está se sentindo importante? E Deus agenda então Jesus para aquela hora. Agendou. Percebe que não tem um dia para você morrer. O dia que você quiser se matar, você se mata.
Deus até sabe que você iria fazer, mas não tem um dia próprio para se morrer. Mas no onipotente, que é Deus, ele sabe. Então agora chegou o dia. Está agendado na agenda de Deus e nada pode ser mudado. Ninguém pode mudar a agenda de Deus. Ninguém pode fazer mais nada. Então agora Jesus, que era a própria encarnação do amor do Pai, por um monte de pecadores, viu que a hora havia chegado. E resolveu intrepidamente cumprir sua missão. A propósito, Daniel, o que você é capaz de fazer para cumprir a sua missão? Ai, como fica fácil quando a gente ouve Jesus. O que você é capaz de fazer para cumprir a sua missão? Se ele estiver comigo, como diz Moisés, não me deixes ir além daqui. Pera, Moisés, por que você não foi para o Novo Testamento quando ele mesmo disse: eu sou contigo todos os dias até as consumações do século? Por que você vai em Moisés, o Antigo Testamento, se o Novo está em pleno vigor? O que você é capaz de fazer para viver o seu propósito? Havia chegado então a hora e o cumprimento. O rosto dele agora está transformado. E aí eu adoro quando Jesus... É isso que eu queria que vocês imaginassem comigo. Agora Jesus está ali na cruz, pendurado, pregos, coroa, está todo machucado, ferido. A vergonha de todo mundo ver ele despido, cuspido. Era a morte mais cruel que existia. Imagina agora, Daniel, a morte diante dele. Quem mostrou não foi Luiz Cláudio. Ele mostrou a foto do Cronos como é. Parece um demônio segurando uma foice. Lá em Cantares vai dizer que a copa de ouro cai e se quebra, o fio de prata se rompe. Sabe o que eu imagino, Daniel? Eu gosto de imaginar, Daniel. Eu imagino, então, agora, o anjo da morte com a foice na mão para arrebentar o fio de prata. O fio de prata se rompe, a copa de ouro cai e se quebra. É a maneira poética de se descrever a morte. Eu imagino a morte agora frustrada, olhando para Jesus e não podendo fazer nada. Você está entendendo o que eu estou te contando? A morte não pode fazer nada. Imagina a morte te olhando agora, Daniel, sem poder fazer nada. Imagina esse demônio com a foice na mão a todo tempo, como diz a palavra. O diabo está com a boca como um leão, escancarado, esperando para te tragar. O diabo tem todas as armadilhas, está tudo pronto, está tudo preparado. Mas quando ele chega diante de um filho de Deus, ele fica inerte, paralisado, não pode mais se mover. Eu falei, que veste em morte. Que mico você pagou. A morte pagou um mico. A morte pagou milhares de micos quando tentaram tocar na nossa vida. Nem a morte pode te tocar. Nem vida, nem morte. Nem presente, nem futuro. Nem anjos, nem demônios podem te afastar do amor de Deus. Sabe o que eu estou querendo contar para vocês? É que tem muitos projetos para serem cumpridos. E aquele que veio para ceifar teve que ficar paralisado.
Ele vinha para te matar. Aquele acidente que você sofreu era para a morte. Mas o anjo colocou a mão, segurou sua cabeça, o seu corpo. Você pode ter sofrido alguns arranhões, até para que você não esqueça que foi Deus que te guardou. Mas não foi para a morte. E se não foi para a morte, foi para o teu crescimento. Para que um dia você estivesse aqui. Perceba que as coisas do nosso passado, Deus usa a nosso favor. As coisas más que fizemos antigamente, Deus está usando a nosso favor hoje. Então eu fico imaginando a morte, olhando para Jesus. Se Jesus não entregasse a vida, até hoje ele estava na cruz pregado. Você entendeu isso, Daniel? Sim. Ninguém tira a minha vida. Ninguém tira a minha vida. Jesus disse, eu espontaneamente a dou. Ninguém tira a sua vida. Se espontaneamente Deus não der. Diabo, você está vendo Jó? Tô. Você dá pesada, né? É, homem reto, justo, que se desvia do mal. Toma aqui a ficha dele, esse é o cara. Esse lá perturbou Jó, mas não toque na vida dele. Não toque. Sabe por que tudo isso aconteceu com você? Para que você um dia chegasse como Jó disse. Antes, eu conhecia de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos o veem. Essas experiências de morte ou de quase morte, essas experiências trágicas, não é para nos afastar de Deus. É para que reconheçamos a Deus em cada movimento. Reconhece, pois, a Deus em teu caminho e Ele endireitará as veredas. Agora, Deus está te dando lembrança do dia que Ele te deu o livramento. Para que Ele pudesse hoje estar consertando as suas veredas, o seu caminho. É isso aí. Então, não morrerei enquanto as promessas não se cumprir. Exato. Porque você não está na mão do anjo da morte. Você está na mão daquele que é o Senhor da vida. É aquele que envergonhou a morte, que paralisou a morte. Por isso ele disse, onde está, ó morte, os seus aguilhões? Tragada foi a morte pela vitória da cruz. A grande verdade é que a morte perdeu para a morte. Eu vou repetir isso porque eu acho que as pessoas não me entendem. A morte perdeu para a morte. Quando ele morre, ele vence a morte. Que morte? Quando ele morre, ele vence a morte. Que morte? A morte eterna, né? A morte do espírito, que seria a morte eterna. Eu creio que até hoje, esse anjo chamado de anjo da morte, ele fica na espreita, esperando a oportunidade. E até hoje eu creio que enquanto tem um anjo atrás de você, tem pelo menos dois te guardando. E se não servir um anjo te guardando, tem o Espírito Santo dentro de você. Guarda isso para você que Jesus disse em João 10:18. Ninguém tira a minha vida, diz aí. Ninguém tira a minha vida. Ninguém tira a minha vida de mim. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu espontaneamente a dou. Eu espontaneamente a dou. Percebe que a vida não é sua. A vida é dele. Porque ele comprou a sua vida com a morte dele. Sabe por que as pessoas não deveriam ter o direito de suicídio? Porque a vida não é dela.
A vida tem dono. A vida é de Jesus que a comprou. Ele é o Senhor da vida. Você não vai morrer enquanto você não vê os filhos dos seus filhos. Portanto, a pergunta que não quer calar: o quanto você está disposto a dar para que seja consumado o seu propósito? É muito louco isso. Porque às vezes não somos capazes de negar, cara, uma roupa, um relógio, algo que a gente goste muito, que a gente ache bonito. Quando ele foi capaz de entregar tudo, até a vida. Aquele que não tinha um lugar para recostar a cabeça. Porque quando o pessoal, os discípulos foram adiante, negaram para ele tudo, porque viram que eles eram judeus e eles estavam na terra de Samaria. Eles estavam no meio dos samaritanos. E Jesus então falou: vamos mais rápido que eu preciso chegar logo. Percebe que foi um plano de Deus não permitir que eles pousassem. Porque Jesus, o rosto dele tinha mudado de uma forma intrépida. Eu quero profetizar nessa madrugada na tua vida que o teu rosto já não é mais o mesmo, como eu disse para você no início. Seu rosto mudou, a sua face mudou. À medida que a gente se aproxima do nosso propósito, a nossa face muda, o nosso jeito muda, o nosso louvor muda, a forma com que falamos muda, a forma com que agradecemos muda, a forma como zelamos pelos outros muda, tudo muda. Nós já estamos num outro tempo, num novo momento, nós estamos no pós-calamidade, pós-pandemia, já estamos vivendo os princípios, o óleo, a unção que ele nos deu para o novo tempo. E estamos garantidos. Ninguém me tira a vida. Só uma coisa pode tirar a sua vida. Ele, quando o seu propósito se cumpriu. Você não vai nem volta para Jesus. Na verdade, temos para onde fugir da onipotência e onipresença. Você não vai a lugar nenhum até que se vejam os campos brancos para a colheita. Teve alguém que falou alguma outra coisa aqui atrás. Uau, meu bebê já está com 22, vou ver netos e bisnetos. Exato, Vivi, tu já está na idade. Ninguém tira a minha vida de mim, é isso aí. Eu espontaneamente a dou por uma grande causa, entende? Patrícia, Deus não te pediu a sua vida para que você tirasse a sua vida, mas que você fosse capaz de dar a sua vida, até a sua própria vida, por aquilo que Ele colocou em você para que você realizasse. Assim como Estevão morreu, assim como Pedro morreu, assim como Paulo, assim como Tiago, assim como Judas, assim como todos os apóstolos, exceto João, todos morreram de morte violenta. Por quê? Porque eles estavam dispostos a dar a vida por aquilo que eles acreditavam. A maior prova de que realmente você acredita nele é se lá dentro de você estiver dizendo que você é capaz de dar a vida pelo seu propósito. Certa vez eu estava na Bethel, lá na Califórnia, e contou-se então 2 testemunhos de 2 garotas de 15 anos. Saindo da igreja, foram abordadas por 2 bandidos. E os 2 bandidos, então, viram que elas eram cristãs, carregavam Bíblias. E os 2, armados, botaram a arma na cabeça de uma delas, a de 16 anos. E disse: se você negar esse Deus que você diz que acredita, eu não te mato. 16 anos.
Ela falou, não tenho como negá-lo. Ele foi e deu tiro na cabeça dela. Trágico, né? Virou então para de 15 anos, que agora estava apavorada, porque viu que era verdade. E disse, a sua amiga já foi. Ou você nega Cristo, ou a gente te mata. Ela falou, não tenho como negar a Cristo. E eles mataram a menina. Perceba o grau de entrega dessas pessoas. Há quem diga que, de repente, elas eram muito infantis para entender o que estava acontecendo. E eu digo que elas eram muito maduras em Deus para saber o que elas estavam fazendo. Tem gente que tem idade, mas não tem maturidade. E tem gente que tem pouca idade e tem muita maturidade. A palavra hoje é para nós refletirmos acerca do quanto estamos dispostos a pagar ou a dar por aquilo que acreditamos. Você tem um futuro pela frente. Quanto você está disposto a entregar por esse futuro? Suas emoções, seus sentimentos, seus desejos, aquilo que ninguém pode saber, aquilo que você esconde, aquilo que você guarda, aquilo que você oculta. O que você está disposto a entregar pelo seu propósito? Um homem sem propósito é um homem sem destino. O propósito define aonde você vai chegar. E além de definir aonde você vai chegar, ele define o que você vai fazer. Pô, pastor, hoje o senhor veio meio pesado, hein? Não, não é que eu vim pesado. É que eu disse que existem muitas promessas para serem cumpridas e que o inimigo não pode matar você. Só se Deus te chamar. Você está guardada e você está guardado. Hoje vamos dormir mais cedo, que amanhã trabalharei. Vai trabalhar também? É isso, Patrícia. Quando a gente fala acerca de propósito, Patrícia, a associação que eu faço é com o filho. O que nós seríamos capazes de fazer para os nossos filhos? Exatamente o que Jesus fez. Se existe uma relação que te aproxima do amor de Deus, é essa relação que temos com filhos. Essa sensação desse amor pleno. Você morreria pela Mel, Daniel? Com certeza. Por que você não falou que morreria com certeza pelo seu propósito? Você não me perguntou. Eu perguntei. Se eu morreria O que você pelo era propósito? capaz de fazer pelo seu propósito? A pergunta foi outra. Não, Agora, não. É porque eu comecei a dar intensidade ao propósito. Ah, foi. Ontem foi, Vivi. 5 horas. Hoje só durou 2 horas e 40. O que você seria capaz de entregar por Cristo ou para Cristo? Aquele que deu a vida por você, o que você é capaz de dar para ele? Fala assim, a minha vida. A minha vida. Se eu retornar, é tudo mentira. A minha vida toda. É isso aí. É como se tivéssemos vivido uma grande mentira. Certa vez eu ouvi de um homem bem velho, bem ancião, um escritor cristão até dizer chega. Logo que eu me converti, ele virou para mim e eu nunca esqueci. Ele escreveu um livro que falava de uma peregrinação. E ele disse assim para mim, Murilo, se tudo isso fosse uma grande mentira e terminasse num buraco negro, eu seria capaz de morrer e viver por essa grande mentira.
Ainda que tudo isso fosse uma grande mentira, eu seria capaz de viver e morrer por essa grande mentira. Morreu cristão ele, grudado em Deus, e escreveu outros livros. Ele é o pai de quem me ganhou para Jesus. É mole? Ou quer mais? Tudo porque confio 100% nele. É isso aí. A nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus. Não somos adoradores do nosso próprio ventre. Nós adoramos aquele que foi exaltado e glorificado na cruz. Aquele que cumpriu o propósito. Ele não está te pedindo a sua vida, mas ele está pedindo para você viver por ele. Ele morreu e está dizendo assim: viva por mim. Como se você estivesse vivendo a minha vida que eu dei por você. Uau! Viva como se você estivesse vivendo a vida que eu dei por você. Essa é a palavra. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprar-te tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Pastor, eu tenho tanta sede em ajudar e servir. Isso seria amor ou satisfação pessoal? Ambos. Porque o amor gera uma satisfação pessoal. Perceba que Jesus estava morrendo, mas gerou nele uma satisfação de estar cumprindo o propósito. Ele estava vivendo o amor de 1 Coríntios 13. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado e tudo que eu tenho eu distribuo entre os pobres, se eu não tiver amor, nada disso se aproveitará. 3 são os dons: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Eu não creio que alguém possa fazer muitas coisas pelos outros sem que haja amor. É o amor que te move, é como se ele fosse a mola propulsora para que você realize os grandes feitos. Jesus é o amor encarnado e ele diz que ele preparou um caminho de boas obras para que nós andássemos nele. Já tem um caminho pelo qual nós devemos andar para fazer as boas obras. E essas boas obras, obviamente, apontam para ele. É fazer o que ele fez e viver como ele viveu. Por isso, o amor acerca daquilo que você faz gera em você uma satisfação. Por isso eu gosto de dizer que quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Essas noites e madrugadas, Deus tem dito para mim assim: muitas pessoas estão descobrindo seu chamado agora.
Muitas pessoas estão sendo aquecidas no seu chamado. Cada vez mais grita e fica mais forte dentro. Muitas vezes você está com um processo na mão, quando na realidade você está exercendo o seu chamado de juiz na terra. Você está escrevendo aquilo que Deus estaria escrevendo. Perceba que aquilo que nós exercemos para Ele, por causa dEle, por meio dEle. A satisfação pessoal é resultado de para quem eu estou servindo. Ainda que você perdesse uma causa, Pátio, mas se você estava servindo a Ele, você não perdeu, você ganhou. Eu não sei como Ele vai fazer, mas Ele vai fazer o jogo mudar. Todas as causas perdidas por causa dEle, que a gente tentou, que a gente batalhou e muitas vezes fizemos da nossa forma e não da dele, eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai virar o jogo. Ele é especialista em virar jogo. Pode ser que eu tenha começado errado, mas nós vamos terminar certo. O mais importante não é como se começa, é como se termina. A vida é uma grande jornada. Tem muita gente que começou certo e ficou no caminho. Tem muita gente que começou errado e chegou com ele até o fim. Nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Bora? 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 Tamo junto. Bora, povo! Ele vai virar esse jogo. Ele já virou esse jogo. Esse jogo ele já venceu. O último dos nossos inimigos foi vencido na cruz. Há uma virada. Há um dia. Por isso que diz que o choro dura uma noite. Tem um tempo para chorar, mas tem um tempo de rir e de celebrar. É o tempo da virada. Deus não nos trancafiou para que nós saíssemos daqui perdidos, se não encontrados por Ele. Nós temos buscado, e isso para Deus tem valor. Pode ser que para as pessoas pareça loucura, mas para Deus é valor. Estou esperando o dia de amanhã. O tempo é o da virada. Amanhã é dia de celebração, é dia de festa. Você não tem que querer, você tem que sair, Vivi. Ponto final. É só sair. Tem que fazer como Davi. Vestiu a roupa de saco, jogou cinza na cabeça, durou 7 dias e saiu. Chegou em casa, cadê meu filho? Está morto. Trocou as vestes de luto e botou as vestes de rei. Tira essas vestes de luto que não combinam com você. Você não representa a morte, você representa a vida. Coloca a sua roupa mais bonita, sua roupa de rainha. Volte a se vestir como uma rainha. E dê a sua virada. Vai ter virada. É isso aí, Alê. Já tem virada. Quando a nossa mente muda, já é a virada. O milagre acontece no caminho e não quando ele se manifesta. Podem começar a arranjar outro motivo para terem fé, porque essa que você tem clamado, orado, já virou, já aconteceu. Ele virou o jogo. A gente estava tomando de 10-0. O placar virou. Nós temos um goleador. Parecia derrota, mas era vitória. Parecia que você ia fracassar, mas na sua fraqueza ele aperfeiçoou o poder dele, o amor dele. Você vai vencer por causa do amor.
É o amor quem te fortalece. É o amor quem te leva adiante. Não pague mal com mal. Não pague mal com mal. O que você está procurando, Daniel? Tô com vontade de espirrar. Aí eu vou espantar todo mundo da live. Então toca e vamos mimir. Que hoje eu quero sonhar. Caminhos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinitosa do amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Infinito ousado amor de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu estou querendo passar as lives para meia-noite. O que vocês acham? Top. Deixa eu ver o povo agora. Falta um minuto aí, pastor. Vê aí quanto tempo falta. Não. Ele aparece para mim. O que vocês acham a gente descer para meia-noite? O pessoal está dormindo. Adriana acha melhor. Vivi acha melhor. Ale maravilha. Vivi top. Boa. Cadê a Érica? Não falou nada. Ale perfeito. Quem mais? Cadê o povo? Agora falta 1 minuto e 58. Top. De meia-noite às 5. Então amanhã a gente começa meia-noite. Beleza? Amém. Porque aí a gente já volta a nosso fuso horário. Lembra que ontem eu falei, ontem ou anteontem, de fuso horário. Estamos fazendo um novo fuso horário, porque a vida vai voltar ao normal. É de Deus, a Adriana que dorme. Ai, ai. Tá bom, Marlene? Amanhã, então, às 2. Começa meia-noite. Às 2, não. Meia-noite, 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 meia-noite. Show de bola. Até a Marcinha acordou, olha lá. Silvia, para mim vai ser 4 da manhã, Silvia. É pior? A Adriana voltou a trabalhar. Então a gente começa meia-noite. E quem sabe eu vou roubando os horários dos outros pastores. Aí a gente vai descendo o trem para dar um bom horário para todo mundo. Até que horas a gente não sabe a hora que acaba, não. A gente nem joga peso nisso. Beijo, Patrícia. Obrigado, filha. Povo de Deus, dia da virada, amanhã tem milagres, temos história para contar. Então amanhã a gente começa meia-noite. Beleza? Dandan, valeu, tamo junto, você já não é mais o mesmo. Vai ficar gravada, Paty, vai ficar gravada. Para mim é vigília. Para Silvia lá em Londres é vigília. Vai ter vigília também. Aí tem dia que eu faço vigília, tá? Por tua causa, Silvinha. Beijo no coração de vocês, amo vocês, uma ótima noite. Fiquem em paz.